E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Vou trazer 3 matérias para você aqui, só que são 3 matérias que uma não tem nada a ver com a outra. Tá? Mas são dados aqui do Japão que você precisa ficar sabendo que são coisas bacanas. Tá? E nem tudo é porcaria no meio de tanto caos econômico aqui no Japão. Tá? Então a primeira matéria que eu vou trazer para você, o que é em relação à estatística de números de acidentes e mortes aqui no Japão, na parte do trabalho. E nem tudo é o que parece. Tá? Segunda matéria sobre a parte da linha branca aqui no Japão também. Tá? Por que eu gosto disso aqui? Porque isso aqui mostra qual da parte de eletrônicos, tá? Não é todos os setores, mas é uma parte dos elétricos, dos aparelhos elétricos, que estão em alta. As fábricas que estão em alta. Isso mostra que para as pessoas que estão procurando serviço, tem um lado mais assertivo. Isso aqui é muito bacana, tá? Eu gosto, por isso que eu sempre trago isso aqui. E o índice de preços ao serviço, né, corporativo, subiu, né, 2,8%. Eu preciso trazer isso para você, sim, para você ter uma noção, tá, de como as coisas vão continuar subindo aqui no Japão. E a palavra do Boge em relação a isso, o que eu achei de extremo mau gosto, tá? Porque se eu visse um camarada desse falando esse tipo de coisa, a primeira coisa, se ele me pedisse assim, japonês, assim, posso trabalhar na sua empresa? Não, eu não deixaria, tá? Porque isso aqui realmente é complicado, tá? Para uma empresa. Mas antes de começar com as 3 matérias, eu vou trazer uma dica aqui, tá? Sobre aquela parte do, como é que se fala assim, do recebimento do, como é que se fala assim, daquela ajuda do governo. A NHK, ela soltou uma matéria muito grande, tá? E o legal que essa matéria que a NHK fez, ela soltou por setor. Por setor, que eu quero dizer assim, assalariado vai ficar dessa forma, pensionista vai ficar dessa forma, né? Empresários vai ficar dessa forma. Então eu achei muito bacana. Só que essa matéria eu poderia soltá-la no final do vídeo, até como é que se fala assim, informação adicional. Só que muita gente não assiste o vídeo até o final, então dependendo vai deixar de pegar essa dica. E aquela velha história, eu sou brasileiro, estou aqui no Japão, como muitos outros, só que alguns estão empreendendo aqui no Japão, que eu acho bacana. Só que, nesse momento, ficar perdendo grana ou perdendo a ajuda do governo não é legal. Por isso que eu resolvi trazer antes das matérias. Para você que não gostou que eu estou fazendo isso, me desculpe, realmente. Mas realmente eu não gostaria que as pessoas perdessem esse tipo de dica. Porque eu não vi nas outras mídias que estão acompanhando, relatando esse tipo de coisa, as mídias brasileiras aqui no Japão, que estão relatando esse tipo de coisa, esse tipo de dica. Então eu acho importante isso. Ah, japonês, mas o cara é empresário. Sim, mas o cara tem família. Não é porque o cara é empresário que o cara tem que ser, como é que se fala assim, um tubarão capitalista. O cara pode estar começando agora, um negócio pequeno. Por que não ajudar com certas informações, né? Mas vamos lá. Então eu vou ler o tópico aqui da NHK, no caso da parte dos empresários individuais, o famoso MEI, etc, né? Em seguida vinha o caso dos empresários individuais. Em princípio, a redução do imposto será aplicada quando você apresentar a sua declaração de imposto de renda no próximo ano. Você vê que, diferentemente dos assalariados, que vai vir já descontado em folha, tá? Ou no caso do empresário, não, ele vai ter que, na declaração final ali, apresentar isso para poder conseguir o desconto. No entanto, se o rendimento ou o montante do imposto de um único proprietário no ano anterior exceder um determinado nível, existe um sistema denominado pagamento estimado de imposto, no qual uma parte do montante é paga antes da apresentação da declaração final ali. Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu havia trago falando sobre isso. Por isso que as pessoas que sempre acompanham o canal regularmente estão muito bem informadas sobre uma série de coisas aqui no Japão. Desde parte fiscal, parte trabalhista, parte econômica e etc.
Porque eu sempre trago um pouco de tudo aqui, é uma salada, como é que se fala? Porque, por isso que o nome do canal chama esse, tá? Minha Nada Mole Vida no Japão, porque nós estamos envolvidos em tudo. Então nós temos que estar a par de tudo. É muita informação? É muita informação. Mas uma hora essa informação ela vai te ajudar em algum ponto. Tá, mesma coisa de escola. Você estudou 1000 coisas ali. Nem sempre aquilo que você estudou naquele momento vai te ajudar naquele momento. Pode ser que mais para frente aquilo te ajude. Tá? Para as empresas individuais que são elegíveis para os pagamentos de impostos estimados, uma redução de imposto de 30 mil ienes será aplicada a eles quando eles fizerem o primeiro pagamento do imposto estimado, em julho. Se a redução não for suficiente para uma parcela, ela será transferida para o segundo pagamento do imposto em novembro. Aqui entra a dica. Tá? Presta bem atenção, aqui entra a dica. Além disso, para receber uma redução de impostos para os seus dependentes, juntamente com o pagamento estimado do imposto, você precisará solicitar a repartição de finanças. Por outro lado, o imposto de residente pago, incluindo os de dependente, será reduzido a partir de junho. Então, o imposto de residente é um, a parte de imposto de renda é outro. Então, por um empresário que ele tem família, tem dependentes, independente de filhos, tá? Pode ser que tenha uma mãe ali que é dependente dele, ou um abatiã ali, como se fala, que entra como dependente, não vai entrar automaticamente nessa parte do imposto de renda. Então, ele vai ter que ir na repartição pública ali, e repartição de finanças da onde que ele mora, e pedir, né, no caso assim, esse abatimento junto ali, tá? Então essa é a dica, tá? Para quem é assalariado, não tem empresa, descarta isso, tá? Que isso aí não vai fazer parte da vida da pessoa ali. Mas vamos lá, agora aqui começam as matérias, tá? Vou começar aquilo que eu falei, vou começar pelos acidentes de trabalho aqui no Japão, tá? Que eu quis trazer isso aqui, por quê? Que o governo japonês está jogando na conta do aumento dos acidentes de trabalho nos idosos e nas mulheres de novo. O que eu acho uma puta de uma sacanagem, tá? Se você entende Nihongo, escuta só. 去年1年間に仕事中の事故で死亡した人や怪我をして4日以上休業した人の数は13万5千人余りと前の年よりも3000人以上増え3年連続で増加しました。特に65歳以上の高齢者が転倒して骨折するケースが増えていて、厚生労働省はつまずきやすい場所を改善するなど対策を取るよう企業に呼びかけています。一方、仕事中の事故で死亡した人は減り、記録が残る昭和23年以降では最も少ない755人でした。 Então, para você que entende Nihongo, já deu a noção. Se você não entende, continua com o tiozão aqui. Tá? Ou se você entende, você pode pular para a próxima parte do vídeo ali, tá? Dar uma avançadinha que tem as outras duas matérias. Mas vamos lá agora aqui. Tá? O número de pessoas que morreram ou ficaram feridas em acidentes de trabalho totalizou mais de 135 mil pessoas no ano passado. Um aumento pelo terceiro ano consecutivo. Tá? Em particular, o número de fraturas causadas por quedas entre os idosos está a aumentar. E o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar apela às empresas que tomem medidas. Então você vê que já estão botando a culpa nos idosos. Mas quem que é o culpado dos idosos voltarem a trabalhar? O próprio governo Kishida. Começou no governo Suga e o governo Kishida só deu, como é que se fala assim, o empurrão final. Por quê? Vamos ter que aumentar a arrecadação para os pensionistas, então nós vamos aumentar em 5 anos o tempo de arrecadação. Se você voltar a trabalhar, você vai receber um aumento ali na sua aposentadoria, mas são mais 5 anos, tá? De 65 subiu para 70. E tem esse número também, olha só, segundo o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência, 135.371 pessoas morreram ou ficaram feridas em acidentes de trabalho no ano passado, um aumento de 3.016 pessoas em relação ao ano anterior, marcando o terceiro ano consecutivo de aumento. Esse aqui é um número fidedigno? Não. Por que disso?
Eu sei que vai ter muito empreiteiro, vai ter tantocha que vai me encher o saco. Mas é verdade seja dita. Tá? Por quê? Tem muita empreiteira que quando o seu funcionário ali, quando fala o seu funcionário, porque as empreiteiras elas fornecem uma mão de obra para a fábrica. Então, mas basicamente ela não é funcionária da fábrica, ela é funcionária da empreiteira. Tá? Então a empreiteira, quando o seu funcionário ela se acidenta dentro de uma fábrica, não estou falando que são todas, mas algumas empreiteiras falam para a pessoa acionar o Shakai Hoken em vez do Rosai. Quando a pessoa aciona o Shakai Hoken, ela não entra nas estatísticas do governo. Quando a pessoa aciona o Rosai, ali, a fábrica aciona o Rosai, o médico que vai fazer a papelada do acidente, ele aciona o Rosai, aí ele entra nessas estatísticas. Japonês, mas por que as empresas não gostam de acionar o Rosai? Porque ela cai na malha do governo. Uma hora que ela cai na malha do governo, o governo vai ficar de cima. Porque aqui no Japão nós temos ainda permanece aquela ideia do cliente preferencial. Se você cumpre tudo o que eu falo, se você não me dá dor de cabeça, quando você precisar da minha ajuda, nós te atenderemos rápido. E não jogaremos seu nome na lama. Mas se você não fizer o que eu peço, quando você precisar da minha ajuda, não vou te atender rápido e ainda vou divulgar seu nome em público. Aí o que acontece com a empresa ali? Tirando a parte governamental, quando esse nome dessa empresa é jogado a público por um governo, e o governo falou, essa empresa não presta porque ela faz isso, isso e isso, o que acontece? As outras empresas parceiras, elas começam a cortar contrato, não quero ter como é que se fala assim, vínculo com aquela empresa, porque a empresa não é boa, ela maltrata seus funcionários, ela não cumpre o que o governo pede, etc. Uma série de fatores, uma série de razões aí. Então a empresa começa a perder contratos de trabalho, começa a perder oportunidades no mercado e etc. Então já dá para você sacar que existe uma série de complicações para as empresas. Então por isso que muita empresa, dependendo, para não cair na malha do governo ali, ou entrar na luz amarela do governo, no radar ali, ela não aciona o Rosai. Mas a partir da hora que ela não aciona o Rosai, né, ela não entra ali, só que a pessoa que se acidentou, dependendo, ela não vai receber o que ela tinha para receber de direito, de indenização por acidente. Então você vê que é uma série de complicações ali. Eu estou explicando isso aqui, eu sei que tem muita empreiteira, muito tantocha que vai ficar muito puto comigo, mas vida que se segue, é verdade seja dita. Mas vamos lá, continuando. Segundo o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência, 135.371 pessoas morreram ou ficaram feridas em acidentes de trabalho no ano passado, com um aumento de 3.016 pessoas em relação ao ano anterior, marcando o terceiro ano consecutivo de aumento. Do total, 26,6% sofreram fraturas por quedas e 16,3% sofreram dores nas costas devido a movimentos intensos como levantar objetos pesados, ambos aumentados em relação ao ano anterior. Você viu que dores estão aumentando, tá? No caso assim, de fraturas e carregar coisa pesada ali. 27,9% das lesões relacionadas a quedas ocorrem com pessoas de 65 anos ou mais. Você pegou bem esse número, 65 anos ou mais. Foi aquilo que aconteceu com o aumento, tá, como é que se fala? De tempo de arrecadação para os pensionistas, para conseguir, como é que se fala assim, a pensão aqui no Japão. Esse aumento de 5 anos, a partir dos 65 anos. Então você vê que, estranhamente, bate estatisticamente esse número de 27,9% de lesões relacionadas a quedas ocorrem com pessoas de 65 anos ou mais. Estranhamente falando, bate uma coisa com a outra, né? Mas, continuando. Por outro lado, o número de mortes foi de 755, com uma diminuição de 19, tá? Em relação ao ano anterior. E o número mais baixo desde 1944, né? Quando permanecem os registros. Olhando por um número de mortes por indústria, quando ele fala por indústria, por setor, tá?
A indústria da construção teve o maior número de mortes, com 223, seguida da indústria transformadora, onde que a grande maioria dos brasileiros ainda trabalha aqui no Japão, com 138 mortes, e pela indústria, né, do transporte terrestre de mercadorias, logística, tá? Takeubi, etc., com 110 mortes. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar afirma: o número de idosos que trabalham está a aumentar e o número de fraturas causadas por quedas está a aumentar, principalmente entre as mulheres que têm a densidade óssea mais baixa que os homens. O Ministério do Trabalho e Bem-Estar está apelando às empresas para que melhorem os locais de trabalho propensos a tropeços e implementem programas de exercício, né? Estamos a reforçar os subsídios, então por isso gostaríamos de apelar para que façam contramedidas às empresas. Então já dá para você ter uma ideia que, mais uma vez, o governo jogou isso nas costas do quê? Das mulheres e dos idosos e das mulheres. Não é culpa do governo de ter aumentado ali, né, como é que se fala, o tempo de arrecadação em mais 5 anos para poder melhorar a parte da pensão aqui no Japão. E as pessoas sabem que o pagamento de pensão aqui no Japão ele é bimestral, diferentemente no Brasil que paga todo mês. Aqui no Japão eles pagam uma vez a cada 2 meses nos meses pares. Então você vê que a pessoa só recebe uma vez aqui no Japão a cada 2 meses. Então se ela não tiver uma boa fonte de renda e ela não saber dividir aquela pensão para 2 meses, ela não consegue passar. Então o que acontece? Ela é obrigada a voltar a trabalhar. Por isso que sempre me perguntaram assim: japonês, compensa aposentar no Japão? Não. Mas e esse tempo de contribuição? O Brasil, né, juntamente com o Japão, eles têm um tratado ali, né, o Tratado Brasil-Japão, que a pessoa pode pegar esse tempo de contribuição aqui e dar entrada no Brasil, para receber no Brasil. Tá? Diferentemente que se você receber aqui no Japão e for para o Brasil, eles vão mandar para você uma vez a cada 2 meses. Ah, japonês, mas nós vamos ganhar em dólar. Mas compensa. Tem que ver se compensa. Tá? Porque dependendo, se você levar uma vez a cada 2 meses, mesmo ganhando em dólar, você vai dividir ali, dependendo, não compensa. Dependendo, compensa muito mais você ganhar ali, como é que se fala? Uma vez todos os meses, e quando tiver, no caso, o reajuste do imposto de renda, do salário mínimo no Brasil, você entra nesse também. Tá? Só que fica a dica: aquelas pessoas que fazem o resgate do Shakai Hoken, elas perdem esse tempo de contribuição. Então, às vezes, não compensa, tá, você fazer o resgate do Shakai Hoken se você pensa numa aposentadoria. Porque, por exemplo, se você ficou aqui no Japão 10 anos, você voltou para o Brasil e pediu esse resgate, esse tempo de contribuição, você perde. Aí depois você vai ter que pagar todo esse tempo retroativo de novo. É uma certa burrice. Porque dentro desses 10 anos, se eu não estou enganado, se você não vai conseguir como é que se fala, o ressarcimento, no caso assim, dos 10 anos. Parece que é só dos últimos 5 anos. Os outros 5 anos se perdeu. Mas a partir da hora que você perde, você faz o recolhimento, se eu não estou enganado, tá, você vai perder todo esse tempo. Não só os últimos 5 anos. Se eu estiver enganado, me desculpem, se vai perder só os últimos 5 anos. Os outros anos de recolhimento não perde. Mas se eu não estiver enganado, perde-se tudo. Tá? Porque zera o tempo de contribuição aqui no Japão. Então, na hora que for pedido algum papel, alguma coisa ali, vai estar zerado o seu tempo de contribuição no Japão. Então, é perda de tempo para quem quer uma aposentadoria, muita. Meu ponto de vista, tá? Mas vamos lá. Encerramos aqui essa parte dos acidentes. Vamos à parte da linha branca. Essa parte da linha branca eu gosto muito, tá? Porque ela dá um indicador muito grande de uma parte setorial do Japão. Tá? Se você entende Nihongo, escuta só.
エアコンや洗濯機など白物家電の4月の国内出荷額は1942億円で、前の年の同じ月と比べて 6.9% 増加しました。出荷額の増加は4ヶ月ぶりです。製品別では、エアコンが620億円と、全国の平均気温が気象庁が統計を取り始めて以降、4月として最も高くnaるなど、各地で気温が上がったことで、前の年の同じ月から 17.9% 増えました。Se você entende, já Deus já sacou, né? Aí você pode pular para a próxima matéria ali, tá? Que ainda tem mais uma. Mas se você não entende, continua com o tiozão aqui que eu vou te esclarecer certos pontos aqui, que eu acho muito bacana, por sinal. Tá? As remessas domésticas de produtos da linha branca em abril tiveram um aumento, tá, em relação ao mesmo mês do ano passado, e é o primeiro aumento em 4 meses. À medida que as remessas de aparelho de ar-condicionado aumentaram, né? À medida que as temperaturas subiram em várias regiões. Japoneses, esse aumento vai vir para ficar? Não. Infelizmente não. Tá? Mas continuando. De acordo com a Associação Japonesa dos Fabricantes de Produtos Elétricos, as remessas domésticas de produtos da linha branca, tá, como aparelhos de ar-condicionado e máquinas de lavar, em abril foram de 194,2 bilhões de ienes, com um aumento de 6,9% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Esse é o primeiro aumento nas remessas em 4 meses. Tá? Mas esse aumento que é por causa do ar-condicionado. Eu vou chegar lá. Tá? Por produto, a venda de aparelhos de ar-condicionado foi de 62 bilhões de ienes, um aumento de 17,9% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em abril, as remessas de aparelhos de ar-condicionado aumentaram à medida que as temperaturas subiram em várias partes do país, com a temperatura média do país tornando-se a mais elevada em abril, né, desde que a Agência Meteorológica do Japão está recolhendo os dados estatísticos. Por que disso? Tá? Primeiro tem essa ideia, está esquentando, tá? Então já vou garantir meu ar-condicionado ali. Segundo, tem aquela parte de parceria da loja com o instalador do ar-condicionado. Já falei aqui o que você quer dizer com isso. Se a loja ela já tem uns ar-condicionados ali à pronta entrega, a partir da hora que já vai ter nas vendas, se a pessoa quiser um instalador, o que geralmente acontece, o instalador já tem o serviço dele ali já engatilhado. Mas se a loja ela não tem os ar-condicionados a pronta entrega, ela espera assim, vou esperar o tempo esquentar para ver se vai dar um aumento no pedido, se vai ter bastante pedido. Se não, deixa quieto. Mas se acontece um boom de pedidos e a loja não tem a pronta entrega, ela vai ter que fazer encomenda. Então, por exemplo, a loja encomenda 10 ar-condicionados ali. E nesse meio tempo, né, ela já recebeu um pedido de 10 ar-condicionados, ela encomendou os 10 ar-condicionados ali. E na hora que chegar esses ar-condicionados, o instalador ele vai ter 10 ar-condicionados para fazer de uma vez. Então isso vai sobrecarregando o instalador. E se a loja ela já tem o produto ali, ele vai soltando, escoando aos poucos, isso não sobrecarrega o instalador, além que a agilidade de instalação e de entrega, isso influencia muito no nome da loja. Então, como é que se fala assim? Vem aquela qualidade de serviço da loja prestada ao consumidor, que isso é muito bom, isso atrai muito cliente. Porque se ele precisa de novo, ele sabe que ele pode ir naquela loja que a coisa vai ser rápida para ele. Ou se alguém pedir indicação, ele vai indicar. Da mesma forma, se alguém prestar um serviço porcaria ou tiver um preço ruim, vai falar também. E só que para um lado um vai subir, para o outro lado o outro vai cair. Tá? Então, vida que se segue. Mas continuando aqui. As vendas de panelas elétricas de arroz, tá, aumentaram 15,9% para 8,6 bilhões de ienes. E as vendas de barbeadores elétricos aumentaram 30,3% para 3,7 bilhões de ienes. Esse dado aqui é bacana, por quê? Sinal que a parte de panela elétrica e barbeadores
estão bombando no Japão. Então, se você procurar emprego nessas dois tipos de fábrica, você já sabe que você já tem horas extras ali garantidas. Tá? No vídeo anterior, eu não lembro se as panelas elétricas estavam em alta, mas nesse entrou. Só que no vídeo passado, no caso assim, o relatório passado do governo, nessa parte assim, da federação ali, soltando esse relatório, se eu não estou enganado, os secadores de cabelo estavam em alta. Nesse aqui ele não entrou no relatório. Sinal que o secador deu uma caída. Por isso que se você ler certas matérias ou escutar certas matérias, escutar com atenção, não é só escutar por escutar, você consegue tirar certos pontos para você melhorar a sua busca por trabalho ou melhorar a sua busca para ganhar um dinheiro diferente ali. Por que disso? Esses dois quesitos, no caso panela de arroz e barbeadores elétricos, são por causa de quê? Turismo. O turismo no Japão. Porque já houve matérias falando sobre a quantidade de panelas elétricas que os turistas compram aqui no Japão e levam embora. Você vê que um aumento de 15,9% bate muito, dependendo, com a quantidade de turistas que vem entrando no Japão. Da mesma forma que no vídeo passado, o número de vendas de barbeadores também estava em alta. Então você vê que esse segmento de barbeador elétrico no Japão continua em alta. É bacana esse tipo de coisa? Pô, bacana. Por isso que você pegar e saber interpretar certos números, certos indícios de mercado, isso te favorece muito. Tá? Mesmo na vida pessoal ou mesmo para fazer indicações para melhores buscas de serviço, ou no caso quem quer muita hora extra e etc. Por outro lado, as vendas de máquinas de lavar caíram 4,8%, totalizando 31,2 bilhões de ienes, e as vendas de geladeiras diminuíram 0,2% para 29,5 bilhões de ienes. Então já dá para você sacar que o setor de máquina de lavar e geladeira, no outro também estava caindo. Nesse continuou caindo também. Então já dá para você imaginar, queda após queda. Como é que esse segmento está começando a ficar parado? Se há um sobe e desce, ainda dá aquela movimentação. Mas de queda após queda, esse tipo de coisa, dependendo, é acumulativo. E já dá para você sacar como é que vai ficar as pessoas que trabalham nesse segmento. É muito complicado, sim, demais. Tá? A Associação Japonesa de Fabricantes de Produtos Elétricos disse: além do aumento das temperaturas, os pedidos para testes antecipados levaram ao aumento nas remessas de aparelho de ar-condicionado, levando um aumento no valor das remessas dos produtos da linha branca como um todo. Então você vê que eles próprios falam aqui, um teste. Então já dá para você ter uma ideia que isso é sazonal, não vai ser direto. Então quem trabalha nessas fábricas de ar-condicionado, grande provavelmente logo logo vai começar a ter quedas na hora de trabalho. Complicado, né? Por isso que eu falo que a economia por si só, se ele não movimenta o mercado interno, não tem como o Japão voltar a crescer. Não tem como o Japão melhorar. E você vê que é queda após queda. E nisso vai tirando o poder aquisitivo das pessoas de compra, menos compras, menos movimentação de mercadorias dentro do Japão e assim vai. Por isso que, como é que se fala assim, a parte dos reciclados que se falam assim, lojas de reciclados e etc, estão muito em alta. Porque o poder de compra das pessoas está diminuindo. E nisso já dá para você sacar para onde que eles correm. Né? E nem todo mundo tem um cartão de crédito, né, para poder parcelar um produto novo. Então tem que juntar ali o seu dinheirinho sofrido, suado ali para poder ir lá e pagar. Tá? Então tem que se tomar cuidado com as coisas, sim, muito. Tá? Por isso que a gente não pode fazer um julgamento, meter no pé na porta, só que com a visão restrita.
tem que fazer um julgamento da forma mais abrangente possível e mais empática possível. Porque senão dá problema, muito problema, tá? Nessa parte, principalmente em relação ao próximo. Como é que você fala assim, aquele pobre que não sei o que, meu, é complicado. E eu não gosto desse tipo de coisa. Por isso que certas matérias eu até evito de falar, ou certos termos eu evito de falar. Porque você vê que às vezes eu tô falando, eu dou aquela brecada, pá. Porque ia vir determinadas palavras que eu não acho legal. Então, eu preciso me policiar para não ser mais um hipócrita. Tá? Mas vida que se segue. Então, como é que se diz? Encerramos essa parte aqui, tá? Das remessas da linha branca aqui do Japão, que eu acho bem bacana, por sinal. Aí agora eu vou trazer o índice de preços de serviços corporativos. Isso aqui o que que é? É indicativo de aumento. Sim, aumento. Porque a partir da hora que os custos das empresas começam a subir, o que que acontece? Elas vão transferir os custos dos serviços ou dos bens dela para você e para mim aqui no Japão. Sim. Então, por isso que eu gosto de trazer isso também, já para você ter uma ideia de como a tendência da inflação aqui no Japão vai se seguir. Tá? Por isso que eu sempre, quando eu vou fazer análise, eu pego todos os segmentos possíveis, eu pego o máximo de informação possível. Eu não pego só assim, o dólar subiu, então vai dar inflação. Não. O dólar é só uma pequena parte. Tem toda a outra parte do segmento. O dólar pode subir o quanto que for, mas se a economia está aquecida, vai andar em sinergia. Mas o dólar pode subir o que for, mas se a economia está desaquecida, vai dar problema. Por isso que eu falo assim, quando você vai fazer análise, você tem que realmente casar certas coisas, senão não dá. Tá? Se você entende Nihongo de novo, tá? Escuta isso. トラックの輸送代や機械の修理代などの企業向けサービス価格の指数が4月の速報値で前の年の同じ月と比べて 2.8% 上昇しました。これは消費税率の引き上げの影響を受けた期間を除くと1991年以来の高い上昇率となります。企業の間では物価上昇や人手不足を背景に賃上げの動きが広がっていて、日銀は人件費の上昇分を価格に上乗せする動きが見られるとしています。Então já deu para você ter uma ideia se você sabe de japonês. Se você não sabe, continua com o tiozão aqui, até porque é a última matéria. Tá? O índice de preços de serviços empresariais, tá? Como os custos de transporte, no caso as logísticas, custos de reparos de máquinas, aumentaram em 2,8% em abril, em comparação com o mesmo mês do ano passado. Isso deveu-se ao aumento dos custos com o pessoal, adicionando os preços, excluindo o impacto do aumento dos impostos sobre o consumo. Essa é a taxa de aumento mais elevada desde 1991. Deu para você entender. E esse aumento não é bom. Tá? Porque esse aumento aqui ele é repassado para o consumidor final. Só que o cabeçudo do Ueda, ele ainda fala que o Japão ainda não alcançou os 2% de inflação. O Japão está engatinhando para sair do 0%. Para o Ueda ainda está no 0% ainda. Só para vocês terem ideia. Eu não quis trazer essa matéria do Ueda falando isso, porque ia dar muita merda, ia dar muito rebu, desculpa o termo. Tá? Então, para evitar certas coisas, certas, entre aspas, energias negativas, eu acredito muito na energia e no karma. Tá? Então, por isso que certas coisas eu não trago, porque eu não quero rebote para mim. Mas dá problema? Isso dá problema. Tá? E muito. Continuando. Os números preliminares dos preços dos serviços corporativos anunciados pelo BOJ, o Banco do Japão, né, em abril, foram de 111,9, com base média, né, numa escala de 100, com um aumento de 2,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Excluindo o período afetado pelo aumento dos impostos sobre consumo, então você vê que eles fazem, tá, igual que o governo japonês faz. Eles tiram certas situações ali
para tentar dar uma amansada, para tentar dar uma melhorada, uma maquiada na situação que já é horrível por si só. Você vê que o governo japonês ele sempre faz isso, né? Tirando certos fatores, os números estão assim. Não, você não tem que tirar certos fatores, pô. Porque os fatores estão na economia. Então você não tem como tirar os certos fatores, mas eles tiram para tentar dar uma maquiada nos números. É a mesma coisa aqui. Tá? Por isso que tem hora que eu acabo até me exaltando, porque eu acho de uma palhaçada. Porque quando você vai fazer uma auditoria, quem faz auditoria sabe do que eu estou falando. Você tem que colocar tudo. Você não tem que excluir. Ah, a abobrinha ficou mais baixa em 92, em 2%. Então eu vou tirar isso aqui. Não, você não tem que tirar, tem que colocar tudo. Simples assim. Tá? Quando você vai fazer uma auditoria, seja a auditoria que for, é tudo. Tá? Entra tudo. Por isso que tem muita gente que quando um fiscal vai lá na casa da pessoa e fala assim, eu quero seus documentos dos 5 últimos anos. A pessoa não tem. Então o fiscal vai falar o quê? Multa em você, porque se você não tem como comprovar o seu movimento, a sua transação dos últimos 5 anos. Quem viu a última matéria que eu falei da Ionex, que a Ionex tomou uma multa de 200 milhões, você viu que eles registraram ali, tá, medidas de 2017. Olha o tempo que nós estamos. Então já dá para você ter uma ideia que a Receita Federal pediu mais de 5 anos, tá, de documentação para a Ionex. Quando eu falo as coisas, as pessoas não acreditam. Mas quando a água bate na bunda, tá aí. Tá? Mas continuando aqui. Excluindo o período afetado pelo aumento do imposto sobre o consumo, esta é a taxa de aumento mais elevada em 32 anos e 7 meses. Desde setembro de 1991, quando atingiu 3,2%. Então já dá para você ter uma ideia que a coisa vai melhorar aqui no Japão? Por enquanto, não. Tá? Você vê que de 91 para cá, que deu aquela onda de deflação, quanto tempo levou para entrar na onda de deflação para o Japão voltar a ter a inflação? Então, quanto tempo vai levar para o Japão melhorar dessa inflação para voltar a ter uma nova onda de deflação? É complicado. Na situação que está, não vejo perspectiva para isso. Mas continuando. Em questão de repartição de 7,5% para engenharia civil, tá? Serviços de engenharia civil e construção, como projetos de topografia de engenharia civil e 5,5% para reparação de máquinas nas fábricas. Isso é tudo aumento, tá? Que eu estou falando. Além disso, em resposta ao problema de 2024, em que os limite máximo das horas trabalhadas para os caminhoneiros, né, de transporte rodoviário de cargas, cresceu 3,1%. Então você vê que está tendo aumento atrás de aumento, igual no caso. Dá um aumento no problema da logística. Isso vai ser refletido para quem? Para todo mundo. Para todo mundo. Então não tem como escapar. Então você vê que são aumentos atrás de aumentos que vai dar problemas, igual no caso. 5,5%, né, no caso para reparação de máquinas nas fábricas, etc. Então você vê que está tendo aumento atrás de aumento. A partir daqui eu gostaria que você desse um pouco mais de atenção no que eu vou falar. Porque geralmente essa parte aqui é a primeira linha de frente que as fábricas cortam na parte de custo. O que é corte de mão de obra? Que corte de quem? De você, de mim, quando estamos trabalhando dentro de uma fábrica no Japão, seja lá onde for, e precisa ser feito certas reduções de números, no caso de valores. Tá? Presta bem atenção. Os custos laborais representam uma proporção mais elevada dos preços dos serviços do que os preços de bens. Eu vou ler de novo essa frase para você, porque essa frase ilustra muito o que eu venho falando há muito tempo. Os custos laborais, o custo com o trabalhador, tá, representam uma proporção mais elevada dos preços dos serviços do que os preços de bens.
o que são mais suscetíveis aos preços das matérias-primas, e o Banco do Japão vê isso como um fator importante para a determinação de um ciclo virtuoso entre salários e preços. Então, aquela velha história. Como os custos laborais são altos e quem movimenta a economia são as pessoas, então se as empresas investirem nas pessoas ali, salarialmente falando, vai ficar bom para ela. Diz o Borges. Só que a empresa tem custas. E na hora que dá um problema de números com valores, a primeira linha de frente que é cortada são os trabalhadores. Aí depois vem as outras medidas. É complicado? Sim, muito. Tá? Há um movimento crescente entre as empresas para aumentar os salários devido ao aumento dos preços e à escassez de mão de obra. E o Banco do Japão afirma. Há um movimento para adicionar aumento dos custos laborais nos preços. Japonês, o que ele quis dizer aqui? Isso? Que é que o Banco do Japão, o BOJ, tá, e o Kishida, eles estão falando para as empresas: peguem todo o aumento de salário que você der para o seu funcionário e jogue no valor dos seus produtos ou serviços. Simples assim. Então já dá para você ter uma ideia. Então se ele der um aumento de salário de 10%, eles estão falando de aumento de seu produto vai custar 10% mais caro. Simples assim. E aí? Para você poder ter dinheiro para poder pagar o seu funcionário que teve um 10% de aumento. E aí? Então já dá para você ter uma ideia da coisa como é que tá. Claro que às vezes ele pode pegar aquela quantidade de produtos e fracionar, aí dependendo por aumento por funcionário não sair 10%, no caso do valor por produto. Igual no caso, por exemplo, ele pode dar um aumento de salário de 10% por funcionário ali, só que se ele vende muito produto, ele consegue fazer uma margem de aumento, de 3%. Porque ele vai pegar os outros 7%, vai ser dividido ali, e a coisa vai. Tá? Então ele absorve como é que se fala? Ele absorve um pouco, tá? do gasto, a outra parte fica com o produto e os dois lados ganham. Ou repassa tudo, que é 10 para 10, tá? 1 para 1. Então já dá para você ter uma ideia que as coisas tendem a melhorar dependendo da situação? Não. É a mesma coisa, igual que eu falei no outro vídeo, eu vou falar de novo nesse. As empresas, igual no Japão, eu fico feliz que tem muita empresa, muito brasileiro tentando empreender aqui no Japão, nessa parte de Poketo, parte de telefone, etc. Tá? Mas você vê que tem empresas que ela tenta absorver um pouco aquele prejuízo para captar mais clientes. Tem empresas que não tentam absorver nada. Por que eu falo esse tipo de coisa? A taxa de entrega. Como eu estou pesquisando o preço dos Poketos, tá? Então eu peço o prospecto ali, até eles responderem leva um certo tempo. Então, dependendo, tem empresas que cobram 11 mil na hora da entrega do Poketo. Tem empresas que estão cobrando 5 mil. Olha a diferença, 6 mil ienes. Então você vê que tem empresa que ela não faz isso aqui para tentar absorver. Então é aquela velha história. É uma empresa gananciosa que está tentando obter lucros em cima de lucros, tá? Sem tentar abrir mão de alguma coisa. O famoso ganha-ganha. Eu ganho daqui, eu ganho dali, a gente forma uma parceria, nós ambos ganham e ficamos todos felizes. Não, só a empresa quer ganhar. A japonesa tem, mas todo negócio tem custas. Sim, mas a partir da hora que você quer montar um negócio sem capital de giro, não monte. Porque se acontecer alguma coisa no meio do caminho, tu se lasca. Entende? Então tem muita coisa que é complicado. E quem já viu essa parte dos brasileiros com terceiro, no caso assim, alugando telefone, Poketo, já quem tem um
pouco mais de noção já deve ter notado uma certa incoerência ali, tá? Porque eles falam, aceitamos pessoas com nome na blacklist, esse tipo de coisa, pô, beleza, tal. Mas sinal que tem alguma coisa por trás. E se acontecer alguma coisa, essa coisa por trás aí é o que vai ter que absorver todo a dor de cabeça. Então, se a pessoa não tem um capital de giro, ela não aguenta. Eu não estou falando para todas as empresas fazerem esse ganha-ganha, mas estou falando assim, se quer captar clientes de uma forma mais rápida, do jeito que a forma que está a concorrência hoje, se não abrir mão de um certo ganho, ela não vai conseguir. E ela vai quebrar, mesmo antes de começar. Simples assim. Tá? Então tem que se tomar cuidado, sim. É igual aquela velha história que eu canso de falar. Não adianta querer fazer prospectos de 20 anos atrás agora. Cansei de provar por A mais B, pelos próprios números do governo, que fazer prospecto usando ideias de 20 anos atrás não vale mais. Se as pessoas não se atualizarem, vão ficar para trás. Principalmente em determinados, como é que se fala assim? Em determinadas previsões ou, como é que se fala, idealizações de projeto ali na frente. Tá? Então tem que se tomar cuidado, sim, muito, tá? Com certas coisas. Canso de falar para as pessoas. É melhor você ser precavido e chato do que você ser um libertário e tomar na cara. Tá? Porque se tomar na cara, depois você vai ter que se justificar, você teve um prejuízo, que não sei o que, você vai querer apontar o dedo para todo mundo, sendo que o próprio culpado é a própria pessoa, que não tomou os passos devidos que deveria tomar para sua própria proteção, seja na vida financeira, vida amorosa, vida pessoal, seja lá o que for. Tá? Todos nós temos responsabilidade, sim, da mesma forma que eu tenho responsabilidade com o que eu falo aqui. Por isso que eu falo que eu não sou influenciador digital, não quero influenciar ninguém. Apresento os fatos aqui do Japão, mas eu tenho responsabilidade pelo que eu falo. Simples assim. Então, se tem pessoas que gostam do que eu falo, porque elas sentem responsabilidade no que eu falo. Porque eu não falo para tentar cativar ninguém, eu falo para mostrar a realidade daqui. E é melhor você mostrar uma realidade dura do que uma mentira doce. Porque na hora que aquela mentira doce ela azeda, a pessoa passa mal. Diferentemente daquela verdade dura ali, que ela sabe como é que é. Então aquilo ali não vai mudar. Então se acontecer alguma coisa de bom dentro daquela verdade dura, se acontecer alguma verdade mais molinha ali, como é que se diz, ela está no lucro, ela fica feliz. Só que ela não vai viver sempre cabisbaixa, esperando a porcaria, porque ela sabe que a porcaria já está ali. Então não tem o porquê de ficar triste. Diferentemente, vou viver numa mentira, vou viver numa mentira. E na hora que a verdade dura bate na cara, bate dura, a pessoa, eu sou um coitado, a vida não me ama, as pessoas não gostam de mim. Ah, porra, se lasca. Tá? Então por isso que eu já sou meio sucinto assim, já para as pessoas terem noção. Sei que muita gente não vai gostar da forma que eu falei agora, mas verdade seja dita, tá? Mas vida que se segue, tá? E se você assistiu o vídeo até aqui, espero que te ajude de alguma maneira, da mesma forma na sua vida, tá? Que, como é que se fala? Que você se torne um ser humano melhor, como é que se fala assim? Amanhã do que você é hoje, tá? Independente das pessoas querem curtir você ou não. Você tem sua verdade, você tem sua vivência, tá? Ninguém caminhou com seus pés, ninguém sabe das suas experiências. Então, como é que se fala assim? Vamos na manha. Da mesma forma que eu tenho responsabilidade no que eu falo, você tem responsabilidade com a sua vida, com a sua fala. Tá? Então, vamos ser todos mais, como é que se fala assim, coerentes possíveis. E se você assistiu o vídeo até aqui, Maido.